Números, capítulo 11, verso 33. Diz assim: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo que já tivemos e nós cremos que o Senhor continua conosco. Teu Espírito continua com toda a liberdade para nos ajudar nesse tempo da palavra do Senhor, que nós possamos ter a revelação e a vontade daquilo que o Senhor tem conosco. Eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor. Então vamos lá, no começo de Números, capítulo 11, você vai ver que a palavra do Senhor começa com a murmuração do povo, né? O povo estava murmurando, o povo estava se lamentando, e a palavra do Senhor diz que o povo se queixava da vida que eles estavam levando, ou seja, eles tinham acabado de sair do Egito, e aí então a palavra do Senhor diz que o povo estava murmurando, né? E chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor ficou bravo. A palavra do Senhor, ela usa uns termos fortes, né? Ela diz assim que acendeu-se a ira e o fogo do Senhor ardeu. E a palavra do Senhor diz que consumiu as extremidades do arraial. Ou seja, a última parte do arraial, os extremos do arraial do povo de Deus, foi visitado por esse fogo consumidor. E o Senhor queimou as pessoas. E a palavra do Senhor diz porque ele se irou, porque o povo estava murmurando, o povo estava reclamando. E nós sabemos que o povo reclamou por muito tempo. E aí às vezes nós olhamos para essas pessoas e falamos: nossa, como que o povo pode murmurar? Nós também fazemos a mesma coisa. A história começou lá e continua conosco. Nós também somos murmuradores. Hoje os dias são diferentes, né? O Senhor não age dessa forma, não manda fogo, nem não põe ninguém no leito, ninguém fica doente. Deus não trabalha dessas formas, mas nós somos murmuradores. E aí então a palavra do Senhor diz que o povo estava murmurando, chegou aos ouvidos do Senhor, o Senhor então enviou esse fogo consumidor. E aí então Moisés foi lá clamar, foi orar pelo povo, e a palavra do Senhor diz que o Senhor se acalmou, o fogo parou, né, e cessou, e tudo voltou ao seu lugar. E aí então deram nome, né, levantaram um memorial naquele lugar, que o fogo do Senhor tinha se acendido, né, a ira do Senhor, e continuaram. Mas aí então eu separei em algumas partes, essa segunda parte desse capítulo 11, então, começa, nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou aqui, mas vamos fazer igual nos filmes, pouco tempo depois, a palavra do Senhor, na versão que eu tenho aqui, diz assim: e o populacho, verso 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejos das comidas dos egípcios. Alguns estudiosos dizem que eram as pessoas que saíram junto com o povo de Deus, ou seja, não eram israelitas. Outros dizem que sim, mas aqui nessa versão a palavra do Senhor diz que era um populacho. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a conversar e a dizer que estavam com saudade do Egito, estavam com saudade da comida, e começaram a chorar, que queriam carne. A palavra do Senhor diz assim: lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. E eles colocaram isso num patamar que eles tinham uma vida muito boa. Nós tínhamos pepinos, nós tínhamos melões, nós tínhamos peixe, nós tínhamos a carne vermelha. Ou seja, era uma dieta equilibrada, amém? Né? Eram os escravos que tinham uma dieta equilibrada. Mas, queridos, agora eles estavam murmurando, então eles colocavam as coisas num patamar muito elevado. Eles tinham do bom e do melhor, e agora eles estavam no deserto penando, e estavam diante de um Deus que não permitia que eles tinham coisas boas. E a palavra do Senhor então começa a declarar exatamente isso.
E eles dizem isso, olha, agora porém seca-se a nossa alma. Olha, queridos, que drama. Quantas vezes nós somos assim também, né? Ah, Senhor, eu quero dinheiro porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Como eu disse outro dia aqui, não sei se foi no culto, na escola dominical, nós queremos tantas coisas, depois não usamos. Quantas pessoas aqui tem? Não preciso ficar com vergonha, eu sou o primeiro. Compraram uma coisa e passou-se um tempo, estava lá a coisa, às vezes até na etiqueta. Levanta a mão. Amém? Nós somos assim. E aquele povo não era diferente. Ele conseguiu desenhar uma vida de escravidão que tinha uma dieta equilibrada. Os nutricionistas estavam à disposição daquele povo. Eles eram escravos, mas todo mundo tinha uma dieta equilibrada. Queridos, nós sabemos que isso é mentira, mas eles tornaram isso grande. E aí falaram, a nossa alma está seca. Olha, queridos, o drama. A nossa alma está seca. Nós não vemos nada a não ser esse maná todo dia. E o que era o maná, queridos? Era algo que Deus mandava. Era uma marmitinha, eles não precisavam plantar, não precisavam esperar nascer, nada disso. Tinha uma marmitinha todos os dias, na porta de cada tenda. E eles poderiam pegar quanto eles quisessem. Tinha que comer naquele dia, porque senão estragava. Mas poderiam comer, e nós entendemos que eles faziam de várias formas. Depois no verso 8 você vai ver isso, né? Que eles falam, né? Que, olha, é como semente de coentro. Então começa até a falar da aparência do maná. A palavra do Senhor continua dizendo, né? Que eles estavam reclamando, que eles pegavam esse maná e faziam um bolo e tal, mas caía do céu. Aí novamente Moisés vai lá e a palavra do Senhor declara que Moisés começa a chorar. E aí ele tem uma conversa em particular com Deus. E é tão interessante que ele fala o seguinte, que Moisés foi lá, ouviu o pessoal chorando. As pessoas iam lá na porta da tenda dele, chorando, desesperado, falando que queria carne, falando que não aguentava mais o maná. E aí Moisés então olhou para Deus, foi até o Senhor e disse assim: que mal que eu te fiz, Senhor? Né? Eu estava quieto lá no meu palácio, o Senhor disse que era para mim sair de lá, depois fala que é para mim resgatar esse povo. Eu não preciso disso e agora eles estão aqui chorando na minha porta. Que mal que eu te fiz, Senhor? O que é que eu te fiz? A palavra declara isso. Não achei favor aos teus olhos? Por que me puseste essa carga? Falou do povo, né? Olhando para o Senhor. Senhor, o que é essa carga? Esse povo é teu. Foi o Senhor que me mandou eu tirar. E aí ele diz: porventura concebi eu esse povo? Ou seja, são meus filhos? Não são meus filhos. Eu não tenho obrigação nenhuma com eles. E ele continua declarando ao Senhor. E aí diz: leva ao teu colo, como a ama, leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Então ele começa a falar para o Senhor: Senhor, eu não tenho carne para dar para esse povo, pois choraram diante de mim dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mate-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Ou seja, Moisés também não aguentava mais, ele também foi fazer o drama dele. Senhor, então me mata, porque eu não tenho carne, eu não tenho açougue, eu não tenho como alimentar esse povo, então o Senhor me mata. Mas aí vem algo interessante. O Senhor falou para Moisés: Moisés, faz o seguinte, ajunta 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciãos,
ou seja, pessoas idôneas, pessoas superintendentes do povo. E aí ele disse para trazer que ele iria derramar do Espírito, daquilo que estava sobre Moisés, iria transferir para aqueles 70 homens. E a palavra diz que eles profetizaram, depois nunca mais, mas eles profetizaram. Então o Senhor disse para Moisés: agora nós vamos dividir essa carga, não se preocupe. Mas tinha a parte principal, o que era? O povo querendo a carne. Então o Senhor já deu uma solução para Moisés na questão de administrar. Ele disse: então levanta 70 homens, eu vou transferir do mesmo Espírito que está sobre você na vida deles, e eles vão te ajudar. Bom, mas tem a carne, o povo quer carne. E aí a palavra do Senhor diz assim: dize ao povo, verso 18: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Então o Senhor disse assim: você perguntou para mim, então não se preocupe que eles vão comer carne. Eles estavam falando que estavam bem no Egito, então agora eu vou preparar carne para eles. Vou preparar coisa de primeiro para eles. Eles estavam reclamando do Egito, agora vão ter. E olha o que continua a palavra do Senhor diz: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Ou seja, vai até sentir náusea. Sabe quando você come tanto uma coisa que depois você não quer nem ouvir falar, que te dá até um arrepio, que você comeu tanto, né, que fala: estou cheio. Isso que Deus falou para eles. Tudo bem, vocês querem carne? Então vocês vão ter um serviço de um mês. Vai comer até sair pelo nariz. Vocês vão ter carne até não querer mais. E a palavra do Senhor então continua declarando: respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e a comerão o mês inteiro. Moisés, ele foi questionar Deus. Ele disse: Senhor Deus, você não está entendendo, é muita gente, como que eu vou fazer? Ou seja, Deus estava falando que ia dar carne, e não era para ele se preocupar, mas ele foi questionar Deus: mas como assim? Como que vai dar carne para o mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado, que lhes bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar, que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Deus já deu uma coladinha, Moisés. Por acaso minha mão está curta para não poder providenciar o que eu quero? Deus está falando para nós nessa noite: a mão do Senhor está curta para que não possa operar o que Ele tem que operar na sua vida? Mas Ele continua dizendo: agora mesmo verás se te cumprirá ou não a minha palavra. Queridos, a minha palavra pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Se Ele falou o que vai fazer, Ele cumpre a sua palavra. Aquilo que está na palavra do Senhor vai acontecer, como nós ouvimos aqui na ministração, em dízimos e ofertas. Aquilo que a princípio o Senhor cumpre, Ele é fiel. E aí continua a palavra do Senhor declarando: agora mesmo verás se te cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Essa seria uma outra palavra. Mas aí se cumpriu a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? O Espírito do Senhor estava lá.
e diz que eles profetizaram. E aí Moisés diz, era bom que todo mundo fosse profeta. Por que profetizar? É falar aquilo que está no coração e na mente do Senhor. E eles profetizaram. Bom, mas continuando. Verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. O Senhor não tinha falado para Moisés? Não era para Moisés se preocupar. O Senhor envia o vento e vem as codornizes, essas aves. E a palavra do Senhor diz que vieram aves, e muitas aves, que se espalhou quase caminho de um dia. Então vocês imaginam aquela nuvem de aves. E os estudiosos dizem que eles estavam numa altura, essas aves, que dava para o povo pegar, matar e comer. Ou seja, veio numa altura certa para todo mundo pegar. Ou seja, você podia escolher, olhava e escolher, eu quero essa, eu quero essa. Era na altura exata para a pessoa pegar e matar. E a palavra do Senhor diz que levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite o outro dia, e recolheram as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Ou seja, todo mundo pegou carne, todo mundo foi caçar e pôde pegar o quanto eles quiseram. Mas chegamos no verso 33. Estavam ainda com a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor. Queridos, vamos para aquilo que, as lições que nós precisamos tirar desse texto. Infelizmente nós somos murmuradores, nós somos insatisfeitos, mas o que nós aprendemos? Que nós temos uma posição em Cristo Jesus. O Senhor nos colocou numa posição de mais que vencedores, nos colocou cordeiros com Cristo Jesus. Então nós temos que aprender que nós temos um lugar em Jesus. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com as coisas terrenas, e nós ficamos e queremos cada vez mais, como aquele povo, nós queremos. Nós muitas vezes temos milagres nas nossas vidas, mas em algum momento nós achamos que não está boa a nossa vida. Não está boa, e nós olhamos para o nosso vizinho, olhamos para a grama, né, e falamos, ele aqui do meu lado, ele mora aqui e não trabalha, ou muitas vezes não tem uma vida justa, e por que ele tem mais dinheiro do que eu? Quantas vezes nós fazemos isso? Eu vou na igreja todo domingo, eu vou na célula toda quinta, toda quarta, eu vou na oração. Aí nós batemos nosso peito, eu sou dizimista, fiel, eu sou ofertante. Somos murmuradores. Mas queridos, nós temos que entender que nós temos um lugar em Cristo Jesus, amém? Você tem uma posição, você, como foi falado aqui, não é qualquer pessoa. Nós somos escolhidos pelo Senhor. E pode ser que neste momento está até faltando algumas coisas, mas eu quero dizer que em Cristo Jesus são supridas todas as nossas necessidades, porque Cristo nos deu este lugar. E tudo tem o seu tempo, e muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo do Senhor. Nós queremos o nosso tempo, o Cronos. Nós achamos que tem que ser feito agora, né? Nós achamos que Deus é um McDonald's, é o Burger King, tem que sair, e se não sai naquele tempo, nossa, já está demorando. Queridos, nós em Cristo Jesus já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. E é por isso que nós devemos deixar a murmuração, porque muitas vezes nós somos como esse povo no deserto. Nós temos um banquete do céu, mas nós queremos mais. Nós estamos vendo aqui que o desejo daquele povo levou para a morte. E eu não estou falando morte física, mas muitas vezes o nosso desejo leva para a morte espiritual. Mas nós estamos desejosos e ficamos murmurando.
Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, que nós não podemos nos deixar influenciar pelo sistema do mundo, pelo mundo, ou por pessoas que não fazem parte, que não estão ligados em Deus. Porque a Bíblia fala desse populacho. Eu entendo que eram algumas pessoas, e elas começaram então a dizer: você está com vontade de comer carne? Não. Nossa, dá um cheiro. Nossa, você até sentiu o cheiro de carne. Quantas vezes nós temos esse populacho perto de nós? Você não tem vontade de dançar? Você não tem vontade? Não, duvido. Você não tem vontade de beber? Você não tem vontade de dar uma saidinha? Então os homens, os moços, vamos pegar umas menininhas. O populacho está aí. Está dizendo: não tem problema. Foi lá no açougue, foi lá no mercadinho da Maria. Aí a coitada da Maria estava cheia, a fila estava grande, te deu dinheiro a mais. E alguém falou assim, e você viu, e alguém falou: não, isso não tem nada demais, o problema é dela que ela deu dinheiro a mais, você não tem culpa. O populacho nos falando. O populacho vai dizer assim: você vai na igreja? Para quê? Pleno domingo, está garoando. Para que você vai na igreja? Hoje não tem problema, não tem importância. O populacho está tentando nos influenciar. E muitas vezes o mundo está tentando influenciar a igreja. Mas isso não tem problema, aquilo não tem problema. E vai levando assim. Nós não podemos nos influenciar pelo populacho. O povo estava, naquele tempo, lembrando da estrutura do Egito. Quantas vezes nós ficamos lembrando da estrutura do Egito? Nossa, mas quando eu era do mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Às vezes nós nos pegamos assim, amém? Ficamos olhando para a estrutura. Mas aquele tem, aquele outro não tem. Né? Como que pode? Às vezes nós ficamos indignados mesmo, né? Às vezes nós vemos as pessoas: eu trabalho tanto e aquele lá não trabalha e tem um monte de coisa. Queridos, nós não podemos olhar para a estrutura do Egito. Nós temos algo que foi entregue pelo Senhor. Nós temos uma direção. Nós ouvimos aqui já hoje. Nós temos que olhar para o nosso Deus. Ele tem toda a providência. Mas nós ficamos preocupados com a estrutura do mundo. Nós ficamos olhando para as estruturas, né? Nós ficamos olhando para os padrões do mundo. Queridos, nós fomos chamados para um outro padrão. Nós fomos chamados, como diz Romanos, que eu amo Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou seja, com o sistema do mundo. E muitas vezes nós queremos nos conformar, nós queremos nos moldar com aquela estrutura, nós queremos aquela estrutura. Deus tem outro tipo de padrão para nós. Deus tem uma outra vida. As coisas de Deus, o Senhor nos chamou para o sobrenatural. Natural é para aquele que não conhece o Senhor, então natural é isso mesmo. Mas nós fomos chamados para o sobrenatural, para receber o maná do Senhor, que é algo que não tem explicação, é algo que não se acaba. Aquilo que Deus tem para nós não é momentâneo. Queridos, nós não trabalhamos com coisas terrenas que perecem, são coisas que não perecem, que não se acabam. O que Deus tem preparado para nós não acaba, é eterno. Queridos, nós servimos um Deus que é eterno, que trabalha com coisas eternas. É por isso que a morte para aqueles que servem ao Senhor é totalmente diferente. Porque as pessoas dizem, né, e se matam quando alguém morre e chora porque não vai ver mais. Tem alguns que acreditam que depois vai virar cachorro, que vai virar tanta coisa, enfim. Mas acho que acabou ali. Queridos, e nós somos diferentes. Nós sabemos que aquele só foi uma brisa, só foi um momentinho. Eu gosto daquela expressão que a palavra do Senhor diz, que a nossa vida é como vapor. E aí vem o Senhor e nos dá uma paulada, porque diz que lá no céu o asfalto é de ouro. Ou seja, quase não tem muita importância. Você vai pisar em ouro. E nós sabemos que não é como o ouro dessa terra. O Senhor usa esses símbolos para nós entendermos a noção daquilo que o Senhor tem para nós.
Mas nós ficamos preocupados, porque não tem o celular, porque não tem a roupa, porque não tem o carro Y, X. Queridos, o nosso padrão é outro, o nosso padrão é de eternidade, é coisas que não se acabam. Mas continuando, a terceira lição que nós podemos aprender, por causa do nosso dia, das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos questionamentos, muitas vezes nós nos sentimos pesados. Mas eu quero dizer que Deus sempre tem um escape para nós. Amém? O Senhor sempre está disposto a nos aliviar. As coisas de Deus não são pesadas, a obra do Senhor não é pesada. Amém? Às vezes nós nos sentimos pesados, nós nos sentimos cansados, mas aí vem o Senhor e nos traz alívio, porque o Senhor sempre tem essa estratégia, Ele sempre nos dá alívio. Então ali para Moisés Ele levantou mais 70 homens que tinham o Espírito Santo, e para nós também Ele nos envia o Espírito Santo, nos enviou o Espírito Santo para te dar estratégias, para te trazer soluções. Amém? É por isso que o Espírito Santo está conosco, Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos ajuda. Então quando você estiver diante de uma dificuldade, peça ao Espírito Santo para trazer sabedoria, peça ao Espírito Santo que Ele vai te dar o alívio. Nós temos o Espírito de Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes nós ficamos carregando, porque nós não entregamos para o Senhor, ficamos fazendo com a força do nosso braço, e aí é pesado mesmo. Queridos, trabalhar para fazer as coisas de Deus pela nossa carne é pesado. Jesus já levou esse peso. E quando nós entregamos a direção para Ele, tudo se torna leve. Nós teremos dificuldades, nós teremos tribulações. Amém? Porque servir ao Senhor tem esses momentos. Mas são momentos. Amém? Talvez os mais antigos saibam disso, né? Mas por muito tempo elas haviam ditado na igreja que você perguntava para a pessoa: como é que está? Como você está, minha casa? Era tudo no óleo. O povo vivia no óleo. Você já sabia o que era, né? É muita luta. É muita... Queridos, eu creio que venham lutas, mas nós não vivemos, né, em luta. Vem a luta e o Senhor vem, nos abençoa, nos traz estratégia, abre as portas, abre o que tiver que abrir, providencia o que tiver que providenciar, e nós continuamos rumo à terra prometida, rumo a Jerusalém. E foi isso que aconteceu na vida de Moisés. O Senhor então deu um escape. Quarta lição que nós aprendemos: que nem tudo que nós muitas vezes recebemos é providência de Deus. Essa carne que foi mandada para o povo não foi providência de Deus. Foi apenas algo para saciar o estômago deles, o desejo deles. E muitas vezes, queridos, nós temos coisas nas nossas vidas que é apenas para saciar, não é providência de Deus. E nós temos que esperar a providência de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo carne, mas Deus não quer dar essa providência. Deus quer dar outra coisa, quer te dar providência, porque quando vem a providência do Senhor é bênção. Mas muitas vezes o que acontece? Recebemos coisas para saciar a nossa carne. Foi isso que aconteceu com esse povo. Eles não receberam providência do Senhor, não receberam a provisão, receberam apenas algo para saciar. E aí vai uma palavra para todos nós. Nós precisamos entregar os nossos desejos aos pés da cruz. Entregar toda a nossa carne aos pés da cruz. Nós não podemos ser guiados pela nossa carne, pela nossa vontade, pelos nossos olhos. Talvez você está em peso aqui nessa noite porque você está sendo guiado pela sua carne. Eu quero, eu desejo. Não vamos nem ficar na antiga aliança, vamos para Paulo. Paulo disse o quê? Em alguns momentos Paulo disse assim: foge dos desejos da tua mocidade, foge
Então, querido, se tiver que trocar chip, troca. Se tiver que ficar lá na sua casa um tempo de joelho, fique. Se tiver que pedir ajuda para o seu líder, peça, para o seu discipulador. Mas em nome de Jesus, foge. Não fique querendo. Não deixe seu desejo tomar conta da sua vida. Muitas vezes nós estamos desejosos, queremos carne. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que Ele quer dar providência, não quer saciar a sua carne. Porque aquele povo foram saciados na alma. E Deus não trabalha em saciar a nossa alma. Deus sacia o nosso espírito com coisas eternas. Mas muitas vezes nós temos esse desejo. Mas nessa noite, Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vitória sobre todas essas coisas. Entrega ao Senhor. Entrega o seu desejo. Talvez você tenha desejo por algo que você sabe que é apenas satisfação da sua carne. Você diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eu não quero mais essa carne, eu quero a tua providência, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Queridos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E Paulo então nos adverte: despoje da aparência do mal. E para encerrar, nós aprendemos que Deus tem um lugar para nós, porque no verso 33, então diz que eles estavam com a carne entre os dentes. Imagina que cena forte é essa. E a ira do Senhor se acendeu novamente e uma praga chegou até eles. E aí diz o verso 34, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Taava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Uau! Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para você enterrar os seus sonhos, os seus desejos. Pelo contrário, foi para você receber vida. E a palavra do Senhor diz que Ele tem vida em abundância, em plenitude. Nessa noite o Senhor não quer que você enterre os seus sonhos. Nessa noite o Senhor não quer que você levante o memorial daquilo que você está perdendo na sua vida. Pelo contrário, o Senhor tem vida para você. E a palavra do Senhor diz que eles partiram para Zerote e ali ficaram, ou seja, talvez entristecidos, mas qual era o caminho deles? Era para Canaã, a terra prometida. E a última lição que nós aprendemos aqui, queridos, que nós não fomos chamados para levantar memoriais de coisas enterradas, de coisas que não se terminam, de memorial de derrota. Sabe, aquelas pessoas olham e dizem: coitado, isso daí não tem nada na vida. Mas não tem jeito, morrer vai morrer dessa forma. Deus tem um caminho diferente para você. Deus tem um caminho de vitória. Deus tem um caminho que a sua palavra diz que Jesus morreu e ressuscitou na cruz, e hoje nós podemos estar acima de principados e potestades. Estamos com o Senhor. E Ele nos traz estratégia. Nessa noite você precisa, quem sabe, deixar esse desejo pelas carnes. A palavra do Senhor diz que eles enterraram por causa das comidas, como diria a pastora Maria Luísa, das comidinhas do Egito. Queridos, o Senhor nos chamou para a vida. Você não foi chamado para enterrar nada. Você não foi chamado para que no final da sua vida alguém dissesse assim: coitado, ele teve essa vida. Pelo contrário, o Senhor te chamou para você levantar um memorial de glorificação a Deus. As pessoas olhar para você e falar: Deus é na vida deste homem, dessa mulher. Talvez você está atravessando um deserto, mas eu quero dizer que o deserto não é a sua morada, não é o seu lugar. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para aquilo que o Senhor nos preparou, que é lugar de delícia. E nós podemos começar a partir de agora. Bem, o céu já está aqui.
Porque Ele diz que nós somos o reino dEle. Então os céus já está fazendo parte da nossa vida aqui terrena, porque nós já somos do céu, amém? Você já é embaixador de Cristo. E como embaixadores, nós temos as nossas regalias. Aleluia. Então nessa noite, antes de você colocar as carnes entre os dentes, entregue seus desejos na cruz do Calvário. Amém? Aquilo que está fazendo você sentir saudade do Egito. Queridos, eles desenharam algo até bonito, mas não era isso que eles viviam. Deus não te chamou para ser escravo de nada. Você não foi chamado para carregar um peso. Você foi chamado para ser livre em Cristo Jesus. Somos livres. Amém? Não existe mais nada contra as nossas vidas. Nessa noite, o que é que está te prendendo? O que é que está fazendo você sentir vontade, desejo, saudade do Egito? Entregue ao Senhor nessa noite.